Olá, começa agora mais uma edição da série Olhar de Líder, um programa semanal do broadcast de entrevistas com executivos das principais empresas brasileiras. Hoje o nosso bate-papo é com Denis Hetchkovich. Ele é CEO da TOTVS desde o final de 2018, depois de passar pela Lynx, onde foi diretor financeiro e ajudou a fazer a abertura de capital e cerca de 20 aquisições. A TOTVS, para quem não sabe, é uma empresa de software brasileira com quase 40 anos de mercado. Está passando por uma fase de diversificação de negócios e digitalização, assim como várias outras empresas nesse momento. Olá, Denis, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Espero ter pronunciado seu sobrenome corretamente. Boa, Gabriel, bom estar aqui, prazer, ficou perfeito. Obrigado. Vamos lá, eu queria começar com um contexto que eu acho importante. Você foi chamado para comandar a TOTVS em substituição ao Laércio Consentino, que é o fundador da empresa. Qual é a missão que ele te deu naquela época e como você avalia esse processo até agora? Olha, eu primeiro, antes de mais nada, acho que o processo foi extremamente bem sucedido, né? Claro que essas coisas você só consegue ter a resposta definitiva o dia que eu também sair, né? Pelo menos até aqui, esses 2 anos e meio, mais ou menos, eles têm sido, acho, muito positivos para a companhia, para mim. E a missão ela foi a de continuar um legado de muita responsabilidade da companhia, né? Uma responsabilidade com os seus clientes, uma responsabilidade com os seus colaboradores, com os parceiros, com a própria sociedade, com o país. A TOTVS é um líder gigantesco e tem uma representatividade para o país muito grande. Então, acho que a primeira missão foi essa, né? Garantir a preservação desse legado. Agora, sem dúvida nenhuma, como qualquer empresa ambiciosa, o mandato também foi o de construir uma estratégia que pudesse levar a TOTVS para novos crescimentos nos anos subsequentes. Então, é exatamente nesse contexto de um reposicionamento e a construção de novas oportunidades que a TOTVS vem atuando nesses últimos 2 anos e meio. É quase como fazer a transição de uma empresa de software para uma empresa de tecnologia um pouco mais ampla. Vocês usam bastante na indústria. Queria até pedir para você explicar esse termo, que é o SaaS, né, que é o SaaS, que é o Software as a Service, que traz um pouquinho desse horizonte mais amplo. Queria que você explicasse qual que é o caminho para chegar até esse patamar um pouquinho mais genérico, né? Legal. Olha, Gabriel, a primeira coisa que a gente fez aqui na TOTVS foi chegar à conclusão de que a essência, o DNA da TOTVS continuava o mesmo, né? E o que é a essência, esse DNA? É prover tecnologias para empresas de pequeno e médio porte, né? Esse é o coração, isso é o que a TOTVS sabe fazer de melhor. Agora, o que significa dar tecnologias para essas empresas tem mudado, né? Então, talvez 2 ou 3 anos para cá, a gente chegou à conclusão que só prover o software de gestão, ou, por exemplo, um ERP, um software de RH, ou soluções verticais, como a gente chama também, não era mais suficiente para a gente ter o mesmo grau de relevância, para a gente conseguir atender toda essa necessidade dessas empresas. Então, a partir desse reconhecimento é que a gente construiu o que a gente chama dessa estratégia de um ecossistema, né? E, no nosso caso, um ecossistema formado por 3 dimensões. A dimensão de gestão, que é exatamente essa que a gente sempre atuou, né? Com softwares de gestão. Uma segunda dimensão que a gente começou a construir no ano retrasado de TechFin, né? E uma terceira dimensão que a gente começou a construir no final do ano passado, que é a dimensão de Business Performance. E o SaaS, né, o Software as a Service, ele acaba sendo uma ferramenta que se aplica em praticamente todas essas dimensões que a gente tem. É quase como se fosse um pré-requisito, né, ou, por outro lado, um facilitador para você implementar essa tua estratégia de construção de um ecossistema, na medida em que ele é um formato de cobrança e um formato de relacionamento com o teu cliente que dá muito mais flexibilidade, muito mais agilidade, e no mundo digital
Se você não tiver essas duas características, você vai ter muita dificuldade para conseguir avançar nessa construção de um ecossistema. Eu vou chamar a atenção para um específico, que é o serviço financeiro, né? A gente parece que está vendo quase todas, se não todas, as empresas tentando ter alguma exposição a serviço financeiro. Vamos usar o exemplo da TOTVS para tentar enxergar por que existe essa mudança e o que significa isso. Não pode chegar um momento em que o serviço financeiro vai engolir o serviço principal daquela empresa e passar a ser a principal linha de negócios dela? Olha, no caso da TOTVS, a gente entende que não. E é por isso, inclusive, que a gente chamou de TechFin ao invés de FinTech, né? Ou seja, não quer se transformar num banco, por exemplo, né? A gente quer ter serviços financeiros, a gente quer, como a gente chama aqui, ampliar, simplificar e baratear o acesso a serviços financeiros para a nossa base de clientes, mas a gente não quer se transformar num banco, né? A gente quer continuar sendo uma empresa de tecnologia, uma empresa de software, que obviamente aplica essas tecnologias para conseguir esses objetivos nos serviços financeiros. Mas, de novo, a gente chama de TechFin, né? Agora, no caso específico da TOTVS, Gabriel, eu diria que o motivo principal para a gente ter ido para esse mundo é uma combinação, por um lado, de uma melhoria muito grande, vamos chamar assim, uma simplificação muito grande na regulamentação e na regulação de serviços financeiros, né? Sempre foi muito difícil você trabalhar com serviços financeiros por questões de legislação e de regulação mesmo, né? E isso vem sendo mudado, vem sendo flexibilizado e tornado muito mais simples mesmo. Então, isso certamente abre as portas para a TOTVS e para uma série de outras empresas, mas vem principalmente do que eu falei no começo, que é o reconhecimento de que a nossa essência é atender a pequena e média empresa com tecnologias. E a gente percebe que as empresas pequenas e médias, em particular, acabam tendo um serviço financeiro normalmente muito ruim e muito caro. Então, a gente olha para a TOTVS, para a quantidade de Big Data que nós temos. A gente olha para as tecnologias que a gente desenvolve. Por exemplo, a gestão de caixa, né, tudo que se chama de tesouraria, contas a receber, contas a pagar, por exemplo, é toda feita dentro do ERP. Por que eu não iria ter, juntando de um lado dados, do outro exatamente essas tecnologias de software, porque eu não conseguiria juntar essas duas coisas para dar um serviço financeiro, um crédito, uma conta bancária, um seguro, um investimento, o que quer que seja, num formato muito mais moderno, num formato muito mais digital e muito mais barato também, né? Então, o foco que a gente tem hoje dado nisso vem muito da combinação dessas coisas. Um ambiente regulatório muito mais simplificado, muito mais flexível e muito mais conducivo a um aumento de concorrência, como também as habilidades específicas da TOTVS ligadas a dados e aos softwares de gestão que são o coração da companhia. Você tem um público aí que é das médias, né, e tentando caminhar um pouco mais para as menores, à medida que você vai ampliando o processo de digitalização dos sistemas. Esse é um público que sofreu bastante na pandemia, né? Como é que ficou? Como você enxerga o mercado pós-pandemia e no que o processo da pandemia ajudou a transformar o seu negócio também? Olha, Gabriel, eu diria para você que no final do dia, o resultado final global ele foi melhor do que o esperado, né? É evidente que muita gente que eventualmente ouça essa nossa entrevista, o seu negócio acabou sofrendo muito. E é verdade, obviamente tiveram muitos negócios que sofreram demais, muitos simplesmente desapareceram. Mas eu acho que quando começou a pandemia, a expectativa era que a quantidade de empresas quebrando, desaparecendo ou sofrendo demasiadamente foi maior do que a realidade acabou mostrando. De novo, que segmentos específicos não tenham sofrido eventualmente até mais do que o esperado, né? Certamente tem segmentos que sofreram mais, mas de maneira geral
a economia acabou sofrendo um pouco menos do que o esperado. O PIB caiu menos do que o esperado, o emprego ele se sustentou, a renda também se sustentou melhor do que o esperado, né? Qualquer métrica que se olhe, quando se pega o que era a expectativa em março do ano passado e o que foi a realidade, as coisas foram melhores. Agora, foram melhores porque boa parte das empresas conseguiu se adaptar a essa realidade nova de digitalização, de trabalho remoto, de uma maneira muito melhor do que se imaginou também. A TOTVS é um exemplo claro disso. No dia 18 de março do ano passado, praticamente 8 mil pessoas da TOTVS passaram a trabalhar remotamente e continuaram trabalhando remotamente 99% do tempo, nesses últimos 370, 380 dias, e com um nível de produtividade muito bom. Então, acho que, no final das contas, essa pandemia, o que ela mostrou é que o ser humano e as próprias organizações, né, representadas pelas companhias, elas têm uma capacidade de adaptação muito maior e muito melhor do que qualquer um de nós podia imaginar. E também provou que boa parte das tecnologias, que até pouco tempo atrás, até 1 ano, 2 anos atrás, a gente não tinha muitas vezes a clareza do quão eficientes, do quão produtivas elas eram, elas se provaram absolutamente fundamentais, essenciais para que essa performance econômica geral fosse muito melhor do que a esperada. E olhando para frente, Gabriel, eu acho que, como eu tenho dito, a empresa que não se digitalizar provavelmente é uma empresa que não vai sobreviver, né? Independentemente do porte, independentemente da geografia onde você está, do segmento em que você opera, se você não estiver preocupado, investindo em digitalizar o teu negócio, provavelmente você vai ter dificuldades cada vez maiores até chegar a um ponto onde simplesmente a tua operação não consegue mais sobreviver. Depois eu queria voltar nesse tema mais para frente, mas antes eu queria tratar de um tema que é central aqui, não é à toa que eu apresentei você dessa forma, né? Você tem uma ampla experiência aí no processo de fusões e aquisições, que é um tema central hoje em qualquer setor na economia brasileira, dado até o momento de liquidez que a gente está vivendo, né? Players conseguindo ter mais capacidade de fazer um processo de aquisição e fusão, mas vocês passaram por negociações que foram duras, essas recentes, né? Uma com perdendo, né, a Lynx para a Stone e a outra ganhando, né, a RD. Eu queria começar pela Lynx e entender de você o que faltou para levar e como foi especificamente para você não ter conseguido levar a Lynx. Claro. Olha, Gabriel, começando pelo final, para mim, veja, o fato de eu ter passado mais de 15 anos na Lynx, obviamente, o que me deu foi um grau de conhecimento da operação da Lynx maior do que a média, né? Mas isso também serviu para estabelecer determinados limites na negociação que a gente não estava disposto a ultrapassar, e a gente efetivamente ultrapassou. Então, mistura a primeira com a segunda, né? Ou seja, a gente não levou, possivelmente porque a gente tinha um grau de conhecimento suficiente para estabelecer determinados limites que a gente não estava disposto a ultrapassar e não ultrapassamos, mesmo que isso significasse perder efetivamente a disputa. Então, acho que para mim ninguém gosta de perder, ninguém entra para perder, e nós obviamente não entramos para perder, mas dado que a gente colocou esses limites, se a gente manteve a disciplina nesses limites, vida que segue. E com a RD, por que a RD? E se você pudesse falar também de limites, né? Foi levantado o debate na época entre os analistas se o preço não estava um pouco acima do que seria desejado. Como é que você explica ao mercado tanto o valor da RD e o valor que vocês pagaram na RD nesse processo de negociação? Legal. Olha, a RD é uma empresa fantástica, né? Eu diria, inclusive, que a RD é uma empresa única. Não tem duas empresas atuando nesse segmento que ela criou, né? Eu costumo brincar que a RD é o equivalente a uma Gillette, uma Coca-Cola, um Band-Aid, é sinônimo da categoria, né? Ela criou a categoria e é o sinônimo.
Então, sempre que você pensa em marketing digital, em jornada de marketing digital, a RD Station, ela efetivamente é o sinônimo disso, né? Então, o valor que a RD tem num mercado que ela criou, e é um mercado que cresce exponencialmente e que certamente vai ter uma relevância, olhando os anos para frente, brutal, é uma importância incalculável, né? Para uma companhia como a TOTVS, que quer construir esse ecossistema onde business performance é uma dimensão importantíssima. Business performance para nós são soluções que ajudam o cliente a vender mais. Não poderia existir uma peça mais importante, mais central nessa dimensão que a RD. Então, a gente tem uma satisfação e um orgulho essa disputa. E acho que é importante dizer que, obviamente, a TOTVS comprou a RD, mas os fundadores da RD também compraram a TOTVS, né? Nós compramos 92% da RD e os fundadores da RD continuam com 8% da companhia. Então, eles também compraram o projeto e também compraram as sinergias que a gente vê com a TOTVS, né? Isso nos deixa, como eu falei, muito satisfeitos e muito orgulhosos. Agora, em relação ao valor, ninguém poderia imaginar que uma companhia única como é a RD, né, com o tamanho que ela já tem, é uma empresa que vai faturar mais de 200 milhões de reais esse ano, é uma empresa que já entrou em break-even, é uma empresa com uma taxa de crescimento extremamente acelerada e múltiplo, principalmente ligado à taxa de crescimento da companhia. Ninguém podia imaginar que a gente compraria por um valor muito diferente, muito menor do que o valor que nós compramos. Eu não tenho muita dúvida de que se a RD seguisse o caminho independente e buscasse um IPO, seja no Brasil, seja fora, muito provavelmente ela conseguiria um múltiplo maior do que o múltiplo que nós pagamos. Se você o principal comparável da RD no mercado internacional, que é uma empresa que se chama HubSpot, essa é uma empresa que tem um múltiplo praticamente 2 vezes maior do que o múltiplo da RD. Então, de novo, não vejo nenhum tipo de dificuldade em explicar o preço que nós pagamos na RD. Muito pelo contrário, considero o preço absolutamente adequado e condizente à companhia e à performance operacional e financeira que a RD entrega. Olhando esses dois episódios, né, nessas duas pontas, um que você parou num limite, o outro que você enxergou que havia todo o racional por trás, fez sentido o preço, que lições dá para tirar para o processo de M&A que a gente está vendo em diversos setores, mas especificamente no tech? O setor tem que assimilar que vai ter que pagar um preço mais alto, que esse processo de M&A está um pouco mais inflado nesse momento? Olha, Gabriel, eu vou te dizer uma coisa que talvez não seja tão clara. A gente também tinha limites no caso da RD, e a gente não ultrapassou os limites, né? A única coisa é que os limites aplicáveis a Lynx eram uns e os limites aplicáveis à RD eram outros. E cada M&A, cada empresa tem uma análise individual. Então, limites aplicados a uma não se aplicam à outra, né? A taxa de crescimento da RD é diferente da taxa de crescimento da Lynx. A rentabilidade da Lynx é diferente da rentabilidade da RD. A posição de mercado da RD é diferente da posição de mercado da Lynx. Então, a gente também tinha limites bem estabelecidos no caso da RD e eu posso te dizer com tranquilidade que nós não ultrapassamos esses limites. E acho que esse é o grande aprendizado que a gente tem dessas duas e de todas as outras que eu e a TOTVS participou. Sempre que se ultrapassa os limites, você acaba correndo um risco desnecessário e a chance de você não extrair todo o valor que se poderia extrair, ou mesmo de você ter um grande insucesso, aumenta muito. Então, a lição principal é: tenha disciplina, faça a análise de cada caso e coloque esses limites, sejam eles quais forem, e eles vão ser diferentes de caso para caso. Agora, uma vez estabelecidos esses limites, não ultrapasse esses limites, porque não existe negócio que seja de vida ou morte. Tá? Essa é uma falácia no M&A. Não existe negócio que seja de vida ou morte. Se a tua empresa chegar aqui sem aquela transação, ela vai poder seguir
sem aquela transação. Então, estabeleça sempre e não ultrapasse o limite. Essa é a maior proteção que alguém pode ter num processo de M&A. A competição aumentou, não aumentou? Sem dúvida. Hoje você tem, como você falou numa pergunta anterior, um ambiente de liquidez muito maior, as taxas de juro muito mais baixas, os bancos centrais e os tesouros colocando cada vez mais recursos disponíveis. Então, sem dúvida nenhuma, existe uma competição maior. Uma empresa bem-sucedida como a RD tinha a opção de vender para a TOTVS, tinha a opção de vender para uma série de outras empresas, tinha a opção de buscar um IPO, tinha a opção de fazer mais um round de investimentos e tentar um IPO mais para frente. Até algum tempo atrás, normalmente você não tinha tantos caminhos assim disponíveis, você não tinha tanta disponibilidade de recursos. Então, sim, a competição aumentou, o que faz com que o que eu falei da disciplina seja ainda mais importante, porque se tornou mais fácil de você ser indisciplinado, né? Até pouco tempo atrás, com menos competição, você tinha o que se chamava de um buyer's market, né? Ou seja, o comprador tinha a faca e o queijo na mão. Era mais fácil ser disciplinado. Hoje, você tem uma situação mais equilibrada ou, muitas vezes, você tem uma assimetria onde o vendedor tem mais poder, inclusive, do que o comprador. E numa situação como essa, é ainda mais fundamental que o comprador estabeleça os seus limites e que ele siga esses limites religiosamente. Isso significa que a TOTVS vai fazer uma pausa aí no processo de fusões e aquisições ou não? Não. A gente tem um pipeline muito grande e ele continua bastante variado, tanto em termos de perfis de empresas, como em portes de empresas também. Então, não, pausa não. M&A é parte do DNA da companhia e enquanto a gente tiver recursos e tiver operando, certamente a gente vai continuar fazendo M&A. O que a gente pode esperar nesse processo? É um player grande, um player você tem aí um leque, né, de linhas de negócios. Para que lado está pendendo esse caminho, né? Primeiro, eu nem poderia dar vamos dizer, um mapa da mina mais claro, por motivos óbvios. O que eu posso te dizer é que a gente tem 4 pilares que norteiam a nossa estratégia de M&A. O primeiro pilar é a gente trabalhar o reforço do nosso de RP, de RH. O segundo é a gente aprofundar a nossa presença em determinadas verticais de negócios. O terceiro é a gente procurar soluções que possam ser usadas como um cross-sell para a nossa base de 40 mil clientes. E o quarto pilar, que muitas vezes é o mais, vamos dizer assim, o que as pessoas mais seguem, né? Que é a gente construir essas 2 dimensões adicionais de TechFin e Business Performance, né? Então, o que você pode esperar e o que todo mundo pode esperar é que a gente vai continuar fazendo M&As dentro desses 4 pilares, né? Eles são bem amplos, obviamente, cabe uma série de coisas dentro dele, inclusive em termos de portes, né? Quanto mais a TOTVS, obviamente, cresce, mais importante vai ser ter uma ou outra aquisição de um porte maior também para que a agulha seja movida, mas a gente está aberto e tem um pipeline com uma diversidade de empresas bastante grande, então não dá para garantir nada em particular. E em termos de estrutura de capital, também tem condições de fazer isso? Pretende buscar uma nova fonte de recursos para fazer daqui para frente? Olha, Gabriel, a gente tem uma condição financeira super privilegiada na TOTVS, né? A TOTVS é uma empresa extremamente rentável, uma margem muito alta, uma conversão de EBITDA em geração de caixa também muito grande. Claro que o deal da RD é um deal grande, né? A gente está fazendo esse deal com dívida, então isso vai fazer com que a gente precise ter um certo grau de desalavancagem na companhia, mas a gente sempre tem a possibilidade de fazer uma operação de mercado de capitais, um follow-on, é sempre algo que está na mesa. Não garante que isso vai acontecer no curto prazo, agora olhando um horizonte mais longo, é sempre uma possibilidade. Ok. O mercado líquido ainda permite, né, esse espaço.
não só o mercado líquido, mas eu acho que histórias de sucesso como a da TOTUS provavelmente tem a janela aberta independentemente do mercado. Claro que o ideal é sempre você procurar sair num momento em que o mercado esteja muito favorável, mas eu tenho para mim que uma empresa como a TOTUS, por exemplo, normalmente ela vai ter o mercado sempre disponível para ela, caso isso seja necessário. Uhum. Você tem aí histórias, tanto pela Lynx como estando na TOTS, né, empresas que são do segmento de tecnologia que ingressaram no mercado de capitais já como precursoras, vamos dizer assim, no período anterior, né? Existia na indústria de investimentos, do mercado de capitais, uma certa dificuldade de compreender o negócio de tecnologia. Você acha que esse problema está resolvido com essas novas histórias que a gente está vendo de empresas que estão acessando o mercado de capitais, ou ainda falta amadurecer o ambiente para que a gente tenha mais histórias acessando e para que elas sejam mais bem entendidas do ponto de vista de quem opera nessa indústria? Puta, Bancos de investimento e assessores e tudo mais. claro. Não, ótima pergunta, Gabriel. Olha, eu diria para você que melhorou muito, né? A gente tem hoje já uma quantidade de empresas listadas que já ajuda bastante a que existam analistas de sell side com um grau de profundidade muito maior. E, por consequência, também uma quantidade de buy sides também muito mais conhecedora dos temas de tecnologia, mas eu acho que ainda tem uma jornada, sim, ainda tem um caminho para ser percorrido, né? Quando a gente compara o mercado brasileiro com o mercado americano, ou mesmo alguns outros mercados, o chinês, mercado indiano, israelense, o que quer que seja, a quantidade de empresas de tecnologia listadas ainda é pequena, né? Melhorou, como eu falei, mas ainda é pequena. Normalmente você não tem muito mais do que uma ou duas empresas no mesmo segmento específico. Então, acho que ainda tem um caminho, tem uma jornada importante de conhecimento para que os players aqui, né, sejam analistas, sejam investidores, cheguem num grau de conhecimento, de profundidade que, eventualmente, os analistas e investidores, por exemplo, americanos têm. Mas acho que nós estamos no caminho. Tem a concorrência, né? Porque se não conseguir listar aqui, vai lá para fora, né? As bolsas estão todas aí, né? Tentando fazer, assediando, né? Grandes histórias que tem aqui no setor brasileiro. Eu queria trazer um pouco para o ambiente macro, para entender o que você espera desse ano de 2021, dado que a gente está enfrentando uma segunda onda da pandemia, o Brasil está aí posicionado como um dos piores indicadores nesse momento, e queria entender da TOTS, mas também uma visão de mercado mais ampla. Legal. Olha, Gabriel, antes de mais nada, o que a gente mais torce é para que o Brasil realmente consiga encontrar o seu caminho nesse sentido e que haja muito mais convergência do que divergência, né? É isso que eu espero como pessoa e é isso que eu espero como líder de uma companhia importante como é a TOTUS, né? Quanto mais rápido a gente chegar nessa convergência, mais rápidas as soluções vão aparecer, mais rápido nós vamos sair de tudo isso que nós temos vivido aí há mais de um ano, né? Então, de novo, antes de mais nada, eu torço muito para que tudo isso aconteça. Agora, dito isso, eu acho que o ano ele está sendo um ano melhor do que o ano passado. As empresas, as pessoas, de maneira geral, já se acostumaram um pouco com tudo que a gente tem vivido. Então, esse trabalho remoto, a operação das empresas num ambiente como esse, já está muito melhor do que estava um ano ou 6 meses atrás. Então, o impacto de quarentenas, de lockdowns, de fase vermelha, o que quer que seja, ele é proporcionalmente menor. Existe o impacto, obviamente, todo mundo preferiria que não existisse nada disso, mas o impacto ele é proporcionalmente menor do que ele foi lá em final de março do ano passado, em abril ou maio do ano passado. Então, dado tudo isso e dado que já existe a vacina, né, aparentemente é muito mais uma questão de tempo para que as coisas se resolvam de maneira definitiva, eu
tenho um certo grau de otimismo com o ano de 2021. Eu acho que ele vai ser muito melhor do que o ano de 2020, mas eu estou principalmente otimista com 2022 adiante, né? Eu acho que, com todas as dificuldades, ainda assim, provavelmente a gente fecha esse ano com uma situação de vacinação, uma situação da pandemia já, se não totalmente resolvida, praticamente totalmente resolvida. E aí você tem uma demanda reprimida e você tem uma ânsia por recuperação muito forte, né, em todos os setores, em todos os segmentos. Então, você tem também um novo ciclo muito forte de commodities que começou. Você tem praticamente todas as economias desenvolvidas crescendo num ritmo bom, né? Então, eu acho que a gente deve ter um futuro melhor do que a gente teve nos últimos anos aí para a economia brasileira. Você acha que a gente poderia ter feito mais na resposta da pandemia? Gabriel, a gente sempre pode fazer mais, né? Eu vou para casa aqui no meu trabalho. O dia que eu estou feliz é o dia que eu chego em casa achando que eu fiz tudo que eu podia fazer, mas não é sempre que eu chego em casa com esse sentimento. E quando eu olho, evidentemente, para o país, sempre dá para você fazer mais. Agora, eu prefiro não entrar num julgamento de o que foi certo, o que foi errado. Eu não estava lá e não estou lá para ter contexto que levou às decisões que foram tomadas. O que eu posso dizer é que, de novo, a TOTUS ela tem feito tudo o que ela pode para ajudar os TOTUers e todas as pessoas que estão no entorno da TOTUS, sejam clientes, sejam fornecedores, parceiros. Tudo que a gente pode fazer, a gente tem feito. Dava para fazer eventualmente mais, inclusive? Provavelmente. Se a gente soubesse o que mais dava para fazer, eu garanto para você que a gente estaria fazendo. A gente já está caminhando para o fim, mas eu queria entender, nesse tema ainda, existe, falando na participação do que dá para ser feito, tem um grupo de empresas que entende que pode ter uma participação mais ativa no processo de vacinação e está se movimentando para tentar contribuir. Você entende que a TOTS poderia fazer isso também e tem algum trabalho nesse sentido para ajudar a comprar vacina ou comprar vacina para vacinar os seus funcionários? Gabriel, por enquanto não, porque a gente ainda não tem uma definição de legislação se isso vai ser possível ou não, né? E a TOTUS, evidentemente, é uma empresa que só opera dentro da legalidade do que é possível pela lei ser feito, né? Então, enquanto não houver a possibilidade da companhia fazer algo dentro da legalidade, não, nós não estamos fazendo e não faremos. A partir do momento que isso for possível, sem dúvida nenhuma, nós vamos ter que avaliar o que foi efetivamente decidido, o que é possível então, e aí ver se a gente tem como atuar dentro disso. Hoje, a minha percepção, e é muito mais uma percepção do que uma informação, é de que, mesmo que houvesse a possibilidade, existe uma certa escassez mesmo. E a TOTUS certamente não fará é concorrer com o poder público, né? Então, isso nós não faremos. Disputar vacinas com o governo, certamente a TOTUS não fará, inclusive porque não só isso, na nossa visão, não seria correto do ponto de vista ético-moral, mas também provavelmente faria com que o custo dessas vacinas subisse para todo mundo. Então, por enquanto, a gente está muito mais observando e torcendo do que atuando. Então tá bom, Denis. Acho que a gente para por aqui. A gente poderia continuar conversando por muito mais tempo. E gostaria de saber, por curiosidade, se foi você que sugeriu a música do AC/DC quando vocês anunciaram a sua última aquisição e qual vai ser a próxima música quando anunciarem a próxima. Perfeito, Gabriel. Fui eu mesmo. Eu adoro o início do Thunder. Eu dei, inclusive, a Thunder também, ela tem aquela entrada, mas depois ela entra numa vibe diferente. E eu queria pegar só exatamente aquele trecho de início. Então, eu também fiquei bem contente. Teve muita gente que elogiou bastante a escolha.
Então, eu fiquei satisfeito de ter feito a escolha correta. Vamos ver qual vai ser a próxima. Certamente a gente vai pensar num trecho, numa música que seja também tão impactante quanto foi essa. Espero que o anúncio também seja impactante, né? Então tá bom, Denis, eu agradeço mais uma vez a atenção e muito obrigado por dispor a sua agenda para nos atender nesse momento. Maravilha. Obrigado, Gabriel. Um abraço. Valeu.